Você já ouviu que o padre Fábio é inocente e está sendo vítima de uma conspiração? Sai das redes sociais, até porque, ao meu ver, rede social não é lugar de padre. Essa coisa de falar, não aguento mais, estou prestes a desistir, ora. Tá faltando o que no seu coração? Deus? A depressão. Quem tem Deus no coração não desiste. E é claro que eu vivo num lugar muito desconfortável, porque culturalmente nós somos educados para entender o padre como um homem que sabe tudo, tem resposta para tudo. Parece difícil de acreditar, mas é exatamente isso que vamos mostrar hoje. Você já imaginou ter sua vida virada do avesso por uma postagem na internet? Como seria ser linchado virtualmente por um erro que talvez nem tenha sido seu? Hoje, vamos falar sobre o caso que envolveu o padre Fábio de Mello, o gerente Jair e a cafeteria em Joinville, mas com um olhar diferente. Você acha que sabe tudo sobre essa história? E se eu te dissesse que a verdade foi distorcida e que o ódio na internet, com essa ânsia de cancelar, só piora as coisas pra quem é vítima de verdade? Hoje, vamos desvendar os fatos que ninguém contou, revelar os detalhes escondidos e mostrar por que é hora de parar com o julgamento precipitado e buscar a harmonia. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo o que você pensa sobre esse caso. Já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Antes de qualquer julgamento e principalmente antes de apontar dedos, é fundamental olhar os fatos com calma. Hoje em dia tudo viraliza em segundos, mas quantas vezes você parou para refletir se o que viu era mesmo a verdade? O que se sabe é que o padre Fábio de Mello estava em Joinville, numa cafeteria, acompanhado de amigos. Um deles pegou um doce de leite zero açúcar e ali começou a confusão. O preço na prateleira era um, mas no caixa apareceu outro. E isso gerou um desconforto. O padre, sentindo que a situação foi conduzida com grosseria, fez uma postagem relatando que o gerente havia sido ríspido. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, povo querido, acolhedor. E a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, em Joinville. E lá estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí muito educadamente eu disse à moça do caixa, olha, a soma está errada porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei, não, lá está errado. E nisso, o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer, o preço está errado e é isso, se quiser levar, o preço certo é este. Eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso, porque não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei. Essa reclamação pública se espalhou como pólvora e poucas horas depois, Jair, o gerente da cafeteria, foi demitido. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? À medida que o caso ganhou repercussão, novas informações vieram à tona, mostrando que o comportamento do gerente teria sido profissional, discreto e educado, segundo testemunhas presentes no local. Parece então que tudo não passou de um mal-entendido. Mas antes de continuarmos, qual sua opinião sobre o padre Fábio de Mello nessa história toda? Comente abaixo e não esqueça de deixar seu like e compartilhar para me ajudar a trazer mais alertas como esse. Enfim, Jair não é apenas um personagem secundário nessa história. Ele é um ser humano de carne e osso, um trabalhador simples, com contas para pagar, família para sustentar e sonhos como qualquer um de nós. E tudo isso foi colocado em risco por causa de um mal-entendido. Depois da repercussão da postagem do padre Fábio, Jair foi demitido, mesmo sem ter feito nada de errado, segundo mostram os relatos e as imagens do local. E o pior, os próprios donos da cafeteria admitiram que sabiam da inocência dele, mas preferiram demiti-lo por medo da exposição negativa e do impacto na marca. Desde então, a vida de Jair virou um pesadelo. Ele está sofrendo de síndrome do pânico, com medo de sair de casa, emocionalmente abalado e completamente exposto. Sua imagem foi arranhada publicamente, e o dano à sua autoestima e saúde mental não se apaga
com um simples desculpa. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes a internet destruiu reputações em questão de horas sem sequer verificar os fatos? Quantas pessoas inocentes estão pagando o preço pelo nosso impulso de julgar primeiro e entender depois? Cancelamento é uma coisa que está na moda. Eu diria que quando você vai cancelar uma pessoa, você passa primeiro, em princípio, deixar de seguir e fazer críticas muito duras às pessoas. Eu acho que a gente tem que rever essa política do cancelamento, porque assim, por trás de qualquer pessoa na rede social, existe uma pessoa com sensibilidade, com sentimentos, em princípio a gente imagina isso. E eu acho que cancelamento é uma coisa que a gente tem que rever, porque assim, é um desrespeito, é uma falta de educação, uma deselegância. Porque assim, você não gostou do que a pessoa fez? Ok, se cale, né? Não vai elogiar uma coisa ruim. Deixe de seguir, mas precisa ficar detonando a pessoa, fazendo uma campanha contra a pessoa. Eu acho isso um exagero. Já parou pra pensar como seria sua vida se uma postagem viral destruísse sua reputação do dia para a noite? Se seu nome aparecesse em sites e redes sociais como o vilão da vez, mesmo sem você ter feito nada? Jair não precisava disso. E, sejamos honestos, ninguém precisa. O que ele precisava era de compreensão, apuração dos fatos e justiça, não de linchamento. Meu nome é José Aguiar da Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. No vídeo ele fala que falou comigo. No vídeo ele disse que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta não foi profissional. Bom dia, minha gente. Primeiramente quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa fazer o pagamento. Eu continuava vendo as coisas ali. Estava vendo uns bombons na frente. E aí, quando notaram que o preço era outro, é que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou. E nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema, ponto. Tá bem aí na tela para vocês acompanharem. Realmente, quem a princípio fica no caixa, fica conversando com a atendente, é esse rapaz de blusa vermelha que vocês acompanham aí. Mas tem um momento, sim, que o padre Fábio de Mello conversa ali com essa atendente e o gerente, se vocês perceberem bem, é um que está de camisa rosa. Ele aparece um pouco depois nessa gravação. Quem quiser assistir todo esse circuito de câmeras, está disponível no portal Metrópolis. E aí vocês têm uma noção aí do que realmente pode ter acontecido. Mas, é legal de falar, sim, que isso acontece, mas que um consumidor, quando o preço está errado, né, ele deve pagar o valor menor. Basta um print, uma fala mal colocada, um vídeo fora de contexto e em poucas horas uma pessoa pode ter sua vida destruída, sem direito à defesa, sem espaço para ouvir os dois lados, sem pausa para respirar.
Foi exatamente isso que aconteceu aqui. A comoção em torno do relato do padre Fábio gerou uma onda de revolta instantânea. Sem analisar os fatos, milhares de pessoas foram às redes para escolher quem era o mocinho e quem era o vilão. E quando a narrativa muda, é tarde demais. Jair perdeu o emprego. O padre foi atacado de todos os lados e passou a temer sair de casa. A cafeteria ficou queimada com o público e tentou se proteger, jogando a culpa sobre um inocente. Todos perderam. E por quê? Porque a cultura do cancelamento exige sacrifícios. Alguém precisa ser o culpado da vez. Precisamos urgentemente parar de tratar casos complexos como novelas simplificadas. É aqui que a maioria das pessoas se perde. No julgamento fácil, rápido, sem reflexão. Sim, foi o post do padre Fábio de Mello que acendeu o pavio dessa crise. Ele disse ter se sentido maltratado e desabafou nas redes. Mas será que isso faz dele um vilão? Será que foi realmente uma atitude cruel, calculada, com a intenção de destruir alguém? A verdade é que não. O próprio padre relatou ter se sentido desrespeitado e, como qualquer pessoa pública, reagiu de forma impulsiva, como muitos fariam. Só que, nesse caso, o impacto foi enorme. E sim, ele errou. Errou ao tornar público um problema antes de investigar direito o que, de fato, havia acontecido. Mas um erro de julgamento não é um crime e, definitivamente, não é motivo para ele ser tratado como um monstro. E acho que o cancelamento, ele está muito refletindo esse momento que a gente vive, né? No mundo. A gente hoje está vivendo um momento que as pessoas estão absolutamente polarizadas, né? Tanto na política quanto nas relações. As pessoas estão assim, ou isso ou aquilo. Ou eu sou desse partido, ou eu sou desse. E como se houvesse inimigos. As pessoas estão se vendo como adversários e não como pessoas diferentes com as quais a gente aprende coisas. Ou porque eu gosto de coisas em você e você me inspira, ou porque eu não gosto e eu evito esse comportamento seu, que não gosto, para que eu seja uma pessoa melhor. Não existe só o bem ou o mal nessa história. Existe um emaranhado de falhas humanas, percepções distorcidas e, principalmente, uma manipulação por trás da cortina. Porque quando olhamos mais fundo, percebemos que o caso cresceu muito além da reação do padre. Relatos e indícios apontam que houve sim um movimento para jogar toda a responsabilidade nas costas dele, como se ele fosse o único culpado por algo que claramente foi mal administrado pela própria cafeteria. Mais do que isso, o próprio jornalista Ricardo Feltrin revelou que pessoas próximas aos donos da loja gravaram vídeos defendendo o estabelecimento e atacando o padre, sem sequer conhecer todos os fatos. Mais tarde, essas pessoas reconheceram que foram usadas como porta-vozes sem saber da real gravidade da situação. Ou seja, o que começou como um desabafo mal colocado virou uma bola de neve, alimentada por interesse, medo de prejuízo comercial e a força impiedosa da internet. Então, assim, vão rever o cancelamento, né? Porque, assim, é muito difícil você metralhar uma pessoa, porque atrás de uma pessoa tem alguém, atrás ali de alguém na rede social, tem alguém que pode sofrer muito com isso, né? Muito mesmo. Então, eu queria dizer assim, vamos parar um pouquinho com isso. Não sejamos tão juízes, né? Apontando dedos, criticando. Não gosta? Vamos ter a elegância de se retirar, de sair um pouquinho, deixar um tempo passar, ver se aquela pessoa continua com conteúdo ruim ou um conteúdo que te agride. Mas a gente não tem direito de fazer isso. O padre pode até ter errado no impulso, mas quem nunca errou em público, que atire o primeiro comentário de ódio. Transformar isso em uma cruzada para arruinar a vida dele é não só desproporcional, é desumano. Agora pense, quantas vezes você já teve a impressão de ter sido maltratado em algum lugar, mas depois, ao entender melhor, viu que não era bem assim? O ser humano falha, interpreta mal, sente de um jeito, mas isso não significa que a outra parte teve má intenção. A maioria das pessoas só viu o post, julgou e cancelou. Mas agora que você está vendo o quadro completo, a pergunta que fica é: será que o padre Fábio foi o vilão dessa história? Ou será que ele também foi vítima de um efeito dominó que saiu do controle? O mundo real não é feito de heróis e vilões, é feito de pessoas que erram, se arrependem, são mal interpretadas e que sofrem consequências muito maiores do que merecem.
merecem. Se não repensarmos a forma como reagimos online, vamos continuar destruindo vidas em nome de uma justiça que, no fundo, não passa de vingança disfarçada de indignação. E amanhã pode ser você, ou alguém que você ama. Antes de apontar o dedo, postar um comentário de ódio ou compartilhar um vídeo só porque ele viralizou, pare por um segundo. Que tal buscar entender os fatos por completo, com calma e profundidade, antes de sair julgando alguém nas redes? Porque por trás de cada post, de cada nome envolvido, existe um ser humano real, com história, com família, com sentimentos. Que tal pensar na humanidade por trás das telas? Essa história escancarou o quanto estamos prontos para cancelar, mas não tão prontos para ouvir, prontos para atacar, mas nem sempre dispostos a compreender. Que tal, no lugar do linchamento automático, escolher a justiça e a verdade como bússola? Não é sobre passar pano para erro, é sobre entender o erro com empatia, responsabilidade e contexto. Porque se o padre errou ao postar sem checar e ele errou, isso não faz dele um monstro. E se o Jair foi injustiçado, e foi, isso não significa que o outro lado merece ser destruído. Nesse episódio, a harmonia e a empatia são o caminho para curar feridas, não a guerra digital. Chega de alimentar essa lógica de cancelamento como forma de justiça. A justiça de verdade exige escuta, equilíbrio e, acima de tudo, humanidade. Vamos combinar. Cancelamento é uma coisa muito deselegante. Vamos criticar positivamente. As pessoas não são nossos adversários. As pessoas são um contraponto do que a gente tem que aprender. Se você não quer ser julgado, sai das redes sociais. Até porque, ao meu ver, rede social não é lugar de padre. Para começar. Essa coisa de falar, não aguento mais, estou prestes a desistir, ora. Tá faltando o que no seu coração? Deus? Porque as pessoas vão para a igreja, muita gente deposita confiança na sua palavra, sabia? E aí você vir para as redes e falar, estou a um passo de desistir. Imagina quem de fato tem problema. Porque depressão, graças a Deus, eu de fato não sei o que é a depressão, nem quero saber. Eu me apego muito a Deus, eu sou muito espiritualizada. Eu jamais viria aqui para os meus seguidores, os que gostam de mim, e dizer para eles, eu estou a um ponto de desistir. Porque quem tem Deus no coração não desiste. Que imaturo, né, Ana? Exato. É imaturo, é uma religião imatura. Total. E acaba gerando uma caricatura do sagrado que gera o ateísmo. Exato. Às vezes é tão idiota a maneira como nós falamos de Deus, nós religiosos, que os ateus prestam atenção e só reforçam aquilo que neles é ateísmo. Eu acho que se a gente tivesse coragem de dissociar a espiritualidade da religiosidade, se a gente conseguisse falar do que é espiritual, claro, a religião sempre será obrigatoriamente um lugar de espiritualidade. Se não for, não tem nem razão de existir. Mas a gente pensar que a espiritualidade está em todos os campos daquilo que é humano. E quanto mais a gente evolui para conseguir viver melhor a partir das nossas regras, daquilo que é humano, mais a gente preserva Deus desse absurdo que muitas vezes nós impomos a Ele. E se fosse com você? E se você fosse o padre mal interpretado e exposto? Ou se fosse o Jair julgado sem chance de se defender? Talvez seja a hora de repensar o que estamos construindo na internet. Porque no fim das contas, quando a fúria passa, o que sobra é o rastro de destruição e o silêncio de quem poderia ter agido com mais sabedoria. A verdade pode ser distorcida. A internet pode virar uma arena de julgamento cruel e vidas reais podem ser destruídas por interpretações erradas, pressa e falta de empatia. Mas aqui vai algo importante. Defender a inocência do padre não significa ignorar o sofrimento do gerente Jair. Pelo contrário, significa olhar para a história toda com honestidade, com equilíbrio e com justiça. Significa entender que ninguém sai ganhando quando escolhemos o ódio em vez do diálogo. Que é possível, sim, defender os dois lados, quando o que está em jogo é a verdade e a dignidade humana. Se esse vídeo te fez refletir, se você aprendeu algo novo, se enxergou essa história de um jeito que ainda não tinha visto, compartilhe. Envie para alguém que também merece pensar melhor antes de julgar. E me diga nos comentários, você acredita que o padre Fábio foi vítima de uma armação? Ou acha que esse caso é ainda mais complexo do que parece? Obrigado por ficar até aqui. Eu sou Gama e este é o canal Tesouro da Mente, um espaço para pensar diferente, com mais empatia e verdade. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar para alertarmos mais pessoas. E eu gostaria de mandar um salve mais do que especial
para a nossa assinante Premium Antônia Monteiro, que acaba de completar 4 meses com a gente. Parabéns, Antônia. Muito obrigado pelo apoio e por fazer parte dessa comunidade incrível. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.